E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir, como sempre, o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo ações, uma lista de 10 ações de empresas que caíram muito e que, na minha percepção e no meu julgamento, as suas chances de recuperação são praticamente zero. Lembrando que tudo pode acontecer, a gente já viu diversas empresas em situação praticamente sem solução nenhuma, que foram vendidas, que teve algum tipo de mudança, reestruturação e deu certo e a empresa se recuperou. Mas isso são casos muito raros, é muito difícil isso acontecer e essas empresas que eu trouxe aqui são empresas com a quase chance de 100% de não voltarem aos patamares antigos de preço. Então muitas pessoas acabam comprando as ações e achando que em algum momento elas vão voltar, que todas as ações voltam em algum momento, mas não são todas as empresas, algumas só vão cair e algumas vão ficar pelo caminho e simplesmente desaparecer. E é justamente o objetivo desse vídeo, alertar as pessoas que estão presas em ativos sem valor e sem fundamentos, para ficarem um pouco mais atentas, quem sabe trocar o ativo para recuperar em outra ação, fazer algum movimento um pouco mais estrutural. Porque tem empresas que se você simplesmente esperar recuperar, as chances são zero e as chances são maiores de você perder cada vez mais. Existem pessoas que estão baixando o preço médio nessas ações há muitos meses e anos e a situação só vai se agravando cada vez mais, portanto, antes que você acabe se metendo em uma furada, assista esse vídeo com atenção. Lembrando que nada desse vídeo também vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos. É apenas um vídeo de interesse em informar as pessoas que estão aqui assistindo. Então, primeiro eu vou mostrar a cotação dessas empresas e o tanto que elas se depreciaram, falando um pouco sobre as pessoas que estão presas nessas empresas, e depois mostrar um pouco dos fundamentos para vocês abrirem um pouco os olhos. E a primeira ação dessa lista, que eu acho que não se recupera mais, é a Espaço Laser, a ESPA3. A empresa abriu capital recentemente, ali na leva de 2020 e 2021, e muitas pessoas entraram empolgadas nessa ação. Naquela época, todo mundo entrava no IPO com uma tranquilidade tremenda, pagando preços absurdos pelas ações. Geralmente porque depois da compra a tendência sempre era de alta, então as empresas subiam um pouco para depois cair. Muitos queriam entrar nessa festa. Espaço Laser não foi diferente. O primo rico investiu na empresa e muitas pessoas, até observando o investimento dele, resolveram fazer o mesmo movimento. Entraram na empresa custando R$ 20,42 durante seu IPO e hoje a empresa, de lá para cá, acumula uma queda de 96,52%. Então a empresa saiu de R$ 20,42 para hoje custar apenas 71 centavos no momento que eu gravo esse vídeo. Ao olharmos para os fundamentos, aí que a gente vê o grande problema da história. A empresa tem prejuízos constantes. Seus indicadores não são tão favoráveis, tem PL negativo, seu ROI também ficou negativo, são números assim muito embaralhados. Sua disponibilidade de caixa é muito baixa com relação à sua dívida. Ela tem um caixa de 182 milhões de reais para pagar uma dívida líquida de 672 milhões. Nos últimos 3 meses, ela teve um prejuízo de mais de 9,6 milhões de reais e nos últimos 12 meses ela perdeu mais de 20 bilhões de reais na sua operação. A empresa está numa situação complicadíssima e muitas pessoas veem só o marketing e o slogan da empresa e deixam de analisar os números e os resultados, que são o que de fato importam em uma empresa. Ela está numa situação bem complicada e a tendência é de piora e não de melhora. Portanto, eu não vejo uma recuperação nas ações da Espaço Laser. Muitas ações caíram, praticamente todas. As empresas boas, eu acredito em uma recuperação em algum momento, mas essas empresas que não têm resultados e não têm fundamentos, mesmo que a gente veja uma queda na Selic, uma recuperação econômica à frente, elas vão ficar patinando e vão estacionar pelo caminho. Segunda empresa da nossa lista que eu não vejo uma situação de recuperação é a Sequoia Logística e Transportes S.A., a SEQL3. A empresa abriu capital em termos proporcionais custando R$ 430 por ação no ano de 2020.
Elas, depois que abriu capital, subiu mais de 100%, se valorizando 152%, chegando a R$ 1.084 em termos proporcionais. Lembrando que naquela época era outro preço, mas devido aos grupamentos a situação foi mudando ao longo do tempo. De lá para cá, da sua máxima até agora, a empresa acumula uma queda de mais de 99,82%, ou seja, quem investiu durante esses períodos simplesmente perdeu todo o dinheiro investido. Hoje ela custa apenas R$ 1,98 e a realidade da empresa é totalmente diferente daquela época. Naquela época o e-commerce ainda era muito falado, era um assunto que estava no hype. Todo mundo se interessava pelo e-commerce, as pessoas acreditavam que o varejo físico ia acabar e o varejo através do e-commerce ia aumentar. Esse pensamento fez com que muitas empresas do setor que trabalhavam com e-commerce subissem mais do que deveriam e chegando a preços ridiculamente altos. Depois que a realidade veio à tona e percebeu-se que nada mudou no varejo e que as coisas continuariam da mesma forma, as empresas ligadas ao e-commerce caíram muito de preço e acumulam uma desvalorização de mais de 90%. Isso não vale só para a Sequoia Logística, como também para outras empresas do mesmo setor. Olhando os números da Sequoia, a gente vê o porquê ela cai tanto. Todos os seus indicadores são negativos. Desde a margem bruta até o ROI, que é negativo em menos 282%. Ela não gera valor nenhum. Muito pelo contrário, só para funcionar ela gera prejuízo. Até o seu EBITDA é negativo. Sua disponibilidade de caixa atualmente é de 16 milhões, porém sua dívida líquida passa dos 540 milhões de reais. Ela perdeu 289 milhões na sua operação em 3 meses e mais de 867 milhões de reais nos últimos 12 meses de operação da empresa. Então ela está numa situação que justifica tanta queda assim. Outra empresa na mesma situação, o mesmo discurso que eu falei para a Sequoia vale para ela também, é a Infracommerce, IFCM3. A empresa tem fundamentos péssimos e caiu mais de 99% também, assim como a Sequoia, desde a sua abertura de capital, acumulando uma queda de mais de 99,57% e chegando a custar apenas centavos no momento que eu gravo esse vídeo. Certamente ela terá que fazer um grupamento para deixar de ser uma penny stock, senão ela será deslistada da Bolsa de Valores. A empresa abriu capital a R$ 14, subiu até uma máxima de R$ 21,21 em julho de 2021 e daí para frente só desvalorizou, perdendo muitos por cento e destruindo todo o patrimônio de quem investiu nela. A empresa tem uma situação muito parecida com a Sequoia, viveu uma realidade no passado que não existirá mais. Olhando os números da Infracommerce, são muito parecidos com os da Sequoia em termos negativos. Até a sua disponibilidade de caixa tem uma proporção parecida, onde ela tem 90 milhões de reais, mas uma dívida líquida de 711. Perdeu 93 milhões de reais nos últimos 3 meses e incríveis mais de 1,8 bi nos últimos 12 meses de prejuízo para a Infracommerce. É difícil acreditar numa recuperação em empresas desse tipo. E a próxima empresa dessa lista já é listada há mais tempo na Bolsa de Valores. Ela já é negociada há muitos e muitos anos, porém sua tendência sempre foi de queda. Em termos proporcionais, ela abriu capital a R$ 979 em fevereiro de 2006. É a Gafisa que a gente está falando, GFSA3. De lá para cá, acumula uma desvalorização de 99,89%, passando a valer, no momento que eu gravo esse vídeo, apenas R$ 1,10 por ação. Uma destruição de valor total. A empresa sempre apresentou tendências de queda e com algumas interrupções do caminho. Então ela voltava a subir bastante, depois devolvia tudo e renovava mínimas. E vai seguindo essa tendência desde 2006 até agora. Então é difícil acreditar que se mantenha, essa tendência não se mantenha e que ela vire para cima, dado que seus fundamentos são péssimos e a situação econômica do Brasil só piora cada vez mais. O setor de construção civil acaba sendo muito mais penalizado do que os outros setores porque dependem da renda do cidadão. Olhando os fundamentos da empresa, são péssimos. Ela tem um PL negativo e todos os seus indicadores estão negativos.
Dívida altíssima, quase 1,5 bilhões de dívida para um caixa de 240 milhões. A empresa nos últimos 3 meses deu um prejuízo de mais de 67 milhões de reais. E nos últimos 12 meses, 24. Então a empresa está numa situação complicadíssima, não gera valor, não gera caixa, tem EBITDA negativo e segue numa tendência baixista. Era uma empresa de um tamanho gigantesco há muitos anos atrás, com uma proporção muito grande no índice da Bolsa de Valores e hoje totalmente insignificante se comparada com os seus pares. E a quinta empresa da nossa lista também existe há muito tempo e tem uma tendência baixista. É a Casas Bahia, BHIA3, o Grupo Casas Bahia. A empresa já é negociada na Bolsa de Valores há muito tempo e já existe há muito tempo. Porém, ela sempre teve variações muito fortes por serem sensíveis aos juros e à situação macro. A empresa andava muito bem até 2015, onde ela despencou durante o governo Dilma, acumulando uma queda de mais de 84% de 2015 até 2016. Como a situação dela ainda estava numa situação boa, com resultados ainda vindo, ela conseguiu se recuperar dessa crise. Então saiu de R$ 25 em termos proporcionais, naquela época era centavos, subiu 633% até 2018 e recuperou todos os danos dessa crise. Daí para frente ela começou a andar, patinando, os juros no Brasil caíram bastante para 2%, que foi o juro mais baixo da história, se eu não me engano. Ela subiu tanto que acumulou uma alta, então, de 2015 até 2020 de mais de 1.400%, chegando numa valorização muito forte nesse período de juros baixos. As pessoas, quem sabe, pensaram que iam durar mais tempo esses juros baixos. Mas ela chegou na sua máxima, que foi R$ 420 em termos proporcionais. Daí para frente só foi queda. Os juros subiram, a situação macro piorou e a empresa acumula uma desvalorização de 99,40% de lá para cá. E olhando os fundamentos, eu vejo o porquê disso. A empresa tem números péssimos, ROI negativo, tudo negativo, dívida altíssima de quase 8 bi, disponibilidade de caixa de 2 bi, porém só dá resultado negativo. Perdeu 369 milhões nos últimos 3 meses e mais de 1,5 bi nos últimos 12. Seus números são extremamente negativos e diferente de outras crises que ela se recuperou, onde tinha fundamentos para segurarem a sua cotação, hoje ela não tem mais. E a próxima empresa da nossa lista também é dos IPOs recentes, é a Westwing, a West3. A empresa abriu capital a R$ 115,90 em termos proporcionais em 2021 e só foi queda daí para frente, acumulando uma queda de 95,57% e hoje valendo apenas R$ 5,14 no momento que eu gravo esse vídeo, uma desvalorização muito forte. Olhando os seus números, a gente também entende o porquê. Todos os indicadores negativos, desde a margem EBITDA até o ROI. E resultados péssimos também, perdeu 675 mil nos últimos 3 meses e mais de 40 milhões de reais de prejuízo nos últimos 12 meses. A empresa está numa situação complicadíssima de resultados. E o fato delas terem entrado na bolsa a preços exageradamente altos fazem com que aquela realidade do passado não exista mais e não permita que a cotação volte para aquele patamar antigo. Justamente é esse o objetivo do vídeo, mostrar que essas empresas, por mais que subam muito em algum momento, as chances de retornarem ao preço antigo do passado, 2020, 2021, são muito baixas, praticamente nulas. Outra empresa é a Traders Club, TC, custando R$ 5,20 no momento que eu gravo esse vídeo, acumulando uma queda de 94,23% desde o seu IPO. Abriu capital a R$ 90 em termos proporcionais e hoje vale apenas R$ 5,20. Se olharmos o gráfico mais próximo, ela subiu bastante. Ela valorizou mais de 200% em poucos dias. Então muitas pessoas se empolgam, ficam felizes com a ação, achando que é uma ótima empresa, sendo que na verdade só são movimentos especulativos que fazem ela subir muito ou não são fundamentos que estão fazendo isso acontecer. E essa empresa não tem fundamentos suficientes para voltar o preço ao mesmo preço de 2020 e 2021. A situação é totalmente diferente.
Olhando seus números, a gente entende o porquê, porque até o seu EBITDA é negativo. Todos os seus indicadores são negativos e ela gerou 15 milhões de prejuízo nos últimos 3 meses e mais de 240 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses. A empresa não gera resultados nenhum praticamente e mesmo assim sobe 200% devido à especulação. Próxima empresa da lista já existe há muitos anos na bolsa e sua tendência desde que ela existe é só de queda. A empresa só perdeu valor ao longo do tempo. Quando ela abriu capital até que ela subiu um tanto. Ela abriu capital em 2007, quando ainda tinha aquele boom, aquela euforia pela construção civil. E a empresa acabou subindo bem, subiu 200% até 2010. Até que chegou em 2010 a valer quase R$800 mil por ação, 5 de novembro de 2010. Daí para frente ela só despencou de preço, acumulando uma desvalorização, segundo o Google, de 100%. Chegou a bugar o Google de tanta queda e perda de valor. A empresa estava sendo negociada há um tempão a 1 centavo, para vocês terem uma ideia, e não tinha nem espaço para cair mais. Até que ela fez um grupamento recente e do dia 27 para frente ela despencou de preço. O grupamento fez ela ir para 1,25 por ação e no dia seguinte ela já despencou, caindo mais 43% em dias. Então a empresa só tem tendência de queda e só não cai quando chega a 1 centavo, porque o seu único destino está sendo para baixo e já faz muitos e muitos anos. E a próxima ação que muitos seguram empolgados ainda na carteira é a Oi BR3, ou não tão empolgados assim? A empresa chamou muita atenção de muitas pessoas que nem sequer entendiam de investimento em 2021. Muitas pessoas aleatórias entraram na empresa, fazendo com que seja a empresa com maior número de pessoas físicas. Muitos entraram pela especulação de que com a saída da recuperação judicial a empresa só subiria. Muitos entraram, a empresa subiu mais de 300% de 2020 até 2021, até que atingiu seu pico em 15 de janeiro de 2021. E daí para frente só foi queda atrás de queda. A empresa acumulou uma desvalorização de 99,54% só de lá para cá. Fora a queda que ela já teve no passado, porque ela é uma empresa listada há muito tempo. Então, se olharmos o gráfico um pouco mais afastado, em termos proporcionais, ela já valeu R$8 mil por ação em 2012. E acumula uma queda de quase 100% também, segundo o Google. Então, é mais uma empresa que muitos estão presos e que não tem fundamentos ou nenhuma base para se recuperar aos preços antigos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.